Bem-vindos a mais uma videoaula de estudo das funções reais. Nessa aula de hoje falaremos sobre a função exponencial e a sua importância na resolução de vários problemas científicos. Por exemplo, crescimento populacional, decaimento radioativo, financiamentos e diversas outras situações onde as variáveis se relacionam de modo exponencial. Vejamos como o entendimento desta função e das suas características podem auxiliar na resolução de problemas. Seja f uma função de domínio e contradomínio real, definida por f de x igual a elevado a x, onde a é a base dessa função. Essa base, por definição, precisa ser um número maior que zero e diferente de 1. Tal função, assim concebida, é denominada função exponencial. Vejamos exemplos de funções exponenciais. A função y igual a 2 elevado a x e a função y igual a meio elevado a x. Note que, dadas as restrições impostas à base, nós podemos ter funções exponenciais de dois tipos. Ou a função exponencial tem base, que é um número entre 0 e 1, ou a função exponencial tem por base um número maior do que 1. E nós veremos que, do ponto de vista gráfico, essa função será agrupada em dois tipos ou duas famílias. Um gráfico que caracteriza as funções exponenciais com base entre 0 e 1, e um outro gráfico para funções exponenciais com base maior que 1. Vejamos a construção dos dois exemplos que foram aqui indicados, das funções y igual a 2 elevado a x e y igual a meio elevado a x. Vejamos como se comporta uma função exponencial com base maior do que 1. Seja a função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Para x igual a menos 2, y será igual a 2 elevado a menos 2. Isso é o mesmo que 1 sobre 2 ao quadrado ou 1 quarto. Então, quando x é menos 2, y é 1 quarto. Quando x é menos 1, 2 elevado a menos 1 dá meio. Quando x é 0, 2 elevado a 0 dá 1. Quando x é 1, 2 elevado a 1 é o próprio 2. E quando x é 2, 2 ao quadrado, 4. Bem, representando essas informações no plano cartesiano e traçando por meio desses pontos o gráfico da função exponencial, nós obteremos uma função exponencial crescente que intercepta o eixo y em 1. Então veja, se a função exponencial tem base maior do que 1, essa função será crescente, isto é, aumentando-se os valores de x, os valores de y também aumentam, e interceptará o eixo y em 1. Vejamos agora como se comporta uma função exponencial com base entre 0 e 1. Seja a função exponencial f de x igual a meio elevado a x. Veja que nesse segundo exemplo, a base da função é um número entre 0 e 1. Para x igual a menos 2, y será igual a meio elevado a menos 2. Isso é o mesmo que 2 ao quadrado ou 4. Então, quando x é menos 2, y vale 4. Quando x é menos 1, meio elevado a menos 1 dá 2. Quando x é 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Quando x é 1, meio elevado a 1 é o próprio meio. E quando x é 2, meio elevado ao quadrado é 1 quarto. Representando essas informações no plano cartesiano
e traçando o gráfico da função exponencial correspondente, nós obteremos uma função exponencial decrescente que também intercepta o eixo y em 1. Então perceba que quando a base é um número entre 0 e 1, a função exponencial é decrescente e ela também intercepta o eixo y em 1. Vamos agora generalizar essas informações e centralizá-las numa única página? Vamos lá. De um modo geral, nós definiremos como função exponencial a toda função redutível à forma f de x igual a a elevado a x, onde a é a base da função exponencial, sendo um número positivo e diferente de 1. Nós vimos que essas imposições relativas à base fazem com que, do ponto de vista gráfico, a função exponencial seja agrupada em duas famílias. Uma delas para base maior que 1. Então, desde que a base da função exponencial seja maior que 1, o aspecto gráfico dessa função será sempre o mesmo. A função exponencial será crescente e interceptará o eixo y em 1. Para funções exponenciais com base entre 0 e 1, a função exponencial será decrescente e também interceptará o eixo y em 1. Então, para a função y igual a elevado a x, nós teremos duas famílias gráficas. Para base maior que 1, a função exponencial é crescente, e para bases entre 0 e 1, a função exponencial é decrescente. Além disso, independente da base, a função exponencial tem domínio real, isto é, esta função está definida para qualquer valor de x. E conjunto imagem formado pelos números reais estritamente positivos. Perceba que tanto o gráfico da função crescente quanto o gráfico da função decrescente, eles se aproximam do eixo x, mas não interceptam. Portanto, y não assume o valor zero. Os valores de y que correspondem à imagem dessa função são os valores de y maiores que zero, isto é, são os números reais estritamente positivos. Além disso, a função exponencial é uma função injetora, isso é, elementos distintos do domínio têm imagens também distintas. Veja, para x1 diferente de x2, note que a imagem de x1 ou f de x1 é diferente de f de x2. Elementos distintos do domínio têm imagens distintas, o que caracteriza a função exponencial como uma função injetora. Essa característica será usada na resolução das chamadas equações exponenciais. Vamos agora à resolução de alguns problemas? Questão 1, UBRA 2016. Em um experimento de laboratório, 400 indivíduos de uma espécie animal foram submetidos a testes de radiação para verificar o tempo de sobrevivência da espécie. Verificou-se que o modelo matemático que determinava o número de indivíduos sobreviventes em função do tempo era n de t igual a c vezes a elevado a t, com o tempo t dado em dias, e a e c dependiam do tipo de radiação. 3 dias após o início do experimento, haviam 50 indivíduos. Quantos indivíduos vivos existiam no 4º dia após o início do experimento? Bom, vamos à captação das informações do texto. O exercício nos diz que a expressão que representa o número de indivíduos vivos após t dias de experimento é n de t igual a c vezes a elevado a t. Ele nos diz que, inicialmente, o experimento tinha 400 indivíduos.
inicialmente é tempo zero, então n de zero é igual a 400, e que após 3 dias de experimento, restavam 50 indivíduos vivos, isto é, n de 3 igual a 50. Ele quer saber qual o número de indivíduos vivos após 4 dias de experimento. Vamos à resolução? Das informações captadas anteriormente, nós vimos que n de zero igual a 400. Então, ao substituir t por zero, a função assume o valor 400. Substitua essas informações. 400 é igual a c vezes a elevado a zero. Lembre-se que a elevado a zero é 1, então 400 é c vezes 1, portanto, c é igual a 400. Encontramos o valor da constante c. Agora, quando n é igual a 3, a função vale 50. Então, 50 é igual a c é 400 vezes a elevado ao cubo. Simplificou um zero com um zero, 40 por 5 dá 8, passando 8 dividindo, a ao cubo é igual a 1/8, então a é a raiz cúbica de 1/8. A raiz cúbica de 1 é 1, a raiz cúbica de 8 é 2, assim a função assume a forma n de t igual a 400 vezes quem é a? Meio elevado a t. O exercício quer saber qual o valor de n de 4. Então, n de 4 é 400 vezes meio elevado à quarta. N de 4 é 400 vezes meio elevado à quarta é 1 sobre 16. Simplificando 400 por 16 dá 25. Então, n de 4 é igual a 25. Logo, após 4 dias, o número de sobreviventes será igual a 25. Vamos a mais um problema? Problema 2. Uma questão essencial da atualidade é o crescimento exponencial do volume de informações produzido no planeta. A quantidade global de dados digitais deve crescer em valores aproximados de 2 zettabytes em 2013 para 8 zettabytes em 2015. Admitindo que o crescimento dessa quantidade de dados pode ser modelado pela função q de t igual a q0 vezes a elevado a kt, em que a é uma constante positiva, t igual a 0 representa o ano de 2013 e t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3 representam os anos subsequentes. Comparando-se as quantidades de dados estimadas para 2015 e para 2017, pode-se afirmar que haverá um aumento de aproximadamente... Bem, vamos às informações dadas no exercício? Ele pede para que você associe tempo zero ao ano de 2013. Assim, 2015 será associado a tempo igual a 2, 2017 será associado a tempo igual a 4. Além disso, ele diz que Q de zero, isso é, a quantidade global de dados digitais em 2013 foi de 2 zettabytes, enquanto Q de 2, a quantidade de dados digitais em 2015 foi de 8 zettabytes. Ele quer saber qual o aumento de 2015 para 2017. Para isso, a gente precisa saber qual a quantidade estimada de dados para o ano de 2017. Isto é, Q de 4. Vamos à resolução do problema?
Dos dados apresentados no problema, nós temos que Q de t é Q0 vezes A elevado a KT, que Q de 0 é igual a 2. Então, ao substituir t por 0, o valor obtido para y é 2. Vamos lá? Substituindo, 2 é igual a Q0 vezes A elevado a K vezes 0. Isto implica K vezes 0 dá 0, A elevado a 0 é 1, então Q0 é igual a 2. Primeira informação. Ele também diz que quando t é 2, a função ou y vale 8. Então, 8 é Q0 é 2 vezes A elevado a K vezes t é 2. Então, 2 vezes A elevado a 2K, isso é igual a 8, assim, A elevado a 2K é 8 por 2 dá 4. Deixe essa informação aqui momentaneamente. O exercício quer saber quanto vale Q de 4. Veja, para calcular Q de 4, nós temos Q de 4 é, quem é Q0? 2 vezes A elevado a 4K. Mas veja bem, A elevado a 4K não é o mesmo que A elevado a 2K ao quadrado? Numa potência de potência, você não conserva a base e multiplique os expoentes? Então, A elevado a 4K é. Só que nós descobrimos que A elevado a 2K vale 4. Substituindo, A elevado a 4K é A elevado a 2K é 4 ao quadrado. A elevado a 4K é 16. Portanto, Q de 4 é 2 vezes quem A elevado a 4K, 16. Q de 4 é 32 zettabytes. Ele quer saber qual o aumento experimentado de 2015 para 2017. Veja bem, em 2015, a produção de dados digitais era de 8 zettabytes. Então, 8 é o nosso 100%. De 2015 para 2017, você aumentou em 24 zettabytes, pois você foi de 8 para 32 e ele quer saber qual o percentual de aumento. Então, se 8 está para 100%, 24 está para P. Simplificando, 24 por 8 dá 3, 3 vezes 100, 300. O percentual de aumento experimentado de 2015 para 2017 foi de 300%. Vamos a mais um problema. Questão 3, AFA 2017. A função real f, definida por f de x igual a vezes 3 elevado a x mais b, sendo a e b constantes reais, está graficamente representada abaixo. Pode-se afirmar que o produto a vezes b pertence ao intervalo. Vamos ver as alternativas apresentadas para esse problema e a sua solução. Do texto, nós temos a função y igual a a vezes 3 elevado a x mais b e a sua representação gráfica. O exercício pergunta: o produto a vezes b pertence a qual dentre os intervalos reais listados abaixo? Para resolver esse problema, a gente precisa identificar quanto vale as constantes a e b. Para isso, vamos substituir informações do gráfico. Primeiro, vamos a este ponto aqui. Como este ponto está sobre o eixo y, x é igual a 0.
Este é o ponto x igual a 0, y igual a menos 1. Este outro ponto é o ponto x igual a 2 e y igual a 8. Substituindo essas informações na função, primeiro, quando x igual a 0, veja, quando x é igual a 0, a função ou y vale menos 1. Então, menos 1 é igual a A vezes 3 elevado a 0 mais B. Só que 3 elevado a 0 vale 1. A vezes 1 é A, então A mais B é igual a menos 1. Primeira equação. Substitua agora outra informação. Quando x igual a 2, y igual a 8. Então, 8 é igual a A vezes 3 ao quadrado mais B. 3 ao quadrado, 9 vezes A, 9A, mais B igual a 8. Equação 2. Vamos montar o sistema que envolve essas equações? Nós temos aqui 9A mais B igual a 8, e nós temos que A mais B é igual a menos 1. Subtraindo uma equação da outra, 9A menos A dá 8A, B menos B dá 0, isso é igual a 8, menos 1 dá 8 mais 1, que é 9. Portanto, A é igual a 9 oitavos. Substituindo na segunda equação, B é menos 1 menos A. B é menos 1 menos 9 oitavos. Fazendo essa continha, nós vamos encontrar B igual a menos 17 oitavos. O exercício pediu que você calculasse o produto A vezes B. A vezes B vai dar 9 oitavos vezes menos 17 oitavos, isto é menos 153 sobre 64 avos. E se você calcular o valor numérico dessa expressão, você vai ver que esse produto pertence ao intervalo que vai de menos 4 a menos 1, então a alternativa A. Pessoal, aqui a gente finaliza essa videoaula e na próxima videoaula eu devo estudar o uso das propriedades da função exponencial na resolução das equações e das inequações exponenciais. Um grande abraço, obrigado pela companhia e fiquem atentos ao lançamento de novas videoaulas.